Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Creio que existem muitas perguntas dentro de nós. Aqui está alguma delas. Será que Deus deseja me usar? O que é necessário para isso? Não me sinto capaz. O que Deus pensa de mim? Essas perguntas serão respondidas neste vídeo. Samuel, o homem que Deus mais usou no Antigo Testamento. Vamos começar lendo Romanos capítulo 5, versículo 17 e o versículo 21. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. A ideia central de 1ª e 2ª Samuel é que o cumprimento do plano de Deus precisa da cooperação do homem, conforme é ilustrado no aspecto positivo pelas histórias de Ana, mãe de Samuel e de Davi, no aspecto negativo por Eli e Saul. Essa cooperação está relacionada com o desfrute pessoal da boa terra, que tipifica o Cristo todo inclusivo e todo extenso. Portanto, 1ª e 2ª Samuel são a continuação de Josué, Juízes e Rute, que apresenta pormenores do desfrute da boa terra dada por Deus. A boa terra desfrutada por aqueles que cooperaram com Deus tornou-se o reino de Deus, onde reinaram como reis. Isso é um tipo do desfrute que os crentes do Novo Testamento têm de Cristo, que resulta a reinarem na vida eterna. Deus precisa da nossa cooperação. Cooperar com Deus significa estar atado a Deus. Numa corrida de 3 pernas, quem corre tem de correr em pares e cada um tem uma perna atada à perna do seu companheiro de corrida. A fim de correrem, ambos têm de cooperar um com o outro e não pode correr independentemente. Isso é uma figura da vida cristã adequada. Ser um cristão é estar atado a Cristo e ter um viver com Ele mediante uma só vida. O nascimento de Samuel envolveu a cooperação de Ana com Deus. O velho sacerdócio estagnou-se e se desvanecia, e Deus queria ter um outro começo. Para que Samuel nascesse, Deus iniciou as coisas nos bastidores. Por um lado, ele cerrou o ventre de Ana. Por outro, ele preparou uma provocadora. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5 ao 7. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Isso obrigou Ana a orar para que o Senhor lhe desse um filho varão. Na sua oração, ela fez um voto e disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 11. Essa oração não foi iniciada por Ana, mas por Deus. Deus escolheu Ana porque ela estava disposta a cooperar com ele. Deus respondeu à sua oração e abriu o seu ventre, e Ana concebeu e teve um filho. Depois, segundo o voto, ofereceu seu filho a Deus, colocando sob a custódia de Eli. A partir desse versículo, vemos que Ana, a mãe de Samuel, era uma pessoa que cooperava muito com Deus. O seu caso mostra o tipo de pessoa que Deus espera ter hoje. Em 1 Samuel 10, o versículo 25, e Mateus, capítulo 6, versículo 10, diz assim: Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. Samuel iniciou uma nova era,
ele mudou a era, da era dos sacerdotes para a era dos reis. Os sacerdotes podem servir a Deus, mas não podem fazer vir o reino de Deus nem a autoridade de Deus. Quando o reino de Deus for estabelecido, a sua autoridade poderá ser exercida e a sua glória poderá ser expressada. A oração em Mateus 6:13 diz: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Primeiro há o reino e o exercício da autoridade, e depois há a expressão da glória. Contudo, o propósito de Deus para o seu povo não era meramente derrotar os inimigos e possuir plenamente a terra, mas era que eles estabelecessem um reino. Visto que esse propósito não tinha sido cumprido, a conclusão de Juízes diz que os filhos de Israel faziam o que parecia reto aos seus olhos, porque não havia rei nem reino. Juízes capítulo 21 e o versículo 25. O que era necessário naquele tempo era que um reino fosse estabelecido. Foi Samuel que fez vir o reino. O primeiro e o segundo livro de Samuel são cruciais para fazer vir o reino. A fim de cumprir a sua intenção, que consiste em ter uma expressão, Deus precisava de um reino. O reino de Deus é uma esfera na qual Deus é expressado. Quando ensinou os seus discípulos a orar, o Senhor disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. No Novo Testamento, começa com o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do reino. Em Mateus capítulo 3, o versículo 2, João Batista declarou: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Muitos cristãos hoje pregam o Evangelho da mansão celestial, mas no Novo Testamento prega o Evangelho do reino. Deus precisa de um reino a fim de ter uma expressão. Os filhos de Israel foram tirados do Egito e passaram pelo deserto, onde edificaram um tabernáculo a Deus. Depois entraram na boa terra, e a todas as tribos foi atribuída uma porção da terra. Em Juízes, os inimigos foram derrotados até certo ponto, para que os filhos de Israel desfrutassem a boa terra. Contudo, não havia expressão de Deus em Juízes, porque não havia rei. Todos faziam o que parecia reto aos seus próprios olhos. Em Juízes, Deus usou Débora. Em 1 e 2 Samuel, a primeira pessoa que Deus usou para trazer o seu reino foi outra mulher, a mãe de Samuel, Ana. Ela gerou Samuel, que fez vir o rei com o reino. Davi foi conduzido e iniciado na sua posição e função por Samuel, que foi o fruto de uma oração desesperada feita por uma mulher que buscava a Deus. Devido à situação miserável de Juízes, havia uma necessidade urgente e desesperada por uma pessoa como Samuel. Samuel era um nazireu, um sacerdote, um profeta e um juiz. Essa condição qualificou Samuel a ser aquele que podia fazer vir o rei e o reino. Até mais. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.